1 Samuel, capítulo de número 17. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. E porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, e que tinha da altura de 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e lhe disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: me dá um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteus, se espantaram e temeram muito. Vai para o versículo 26. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir ao filisteu e atirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo voltou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceu aqui? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem que eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que foi que eu fiz? Porventura, há razão para isso? E então se desviou para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo voltou a responder conforme as primeiras palavras, e ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou então buscá-lo. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o seu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um dele, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Até aqui, amém? Glauco, abre um pouquinho. Bom, amados, e apaga essa luz também. Eu disse que esse texto é um texto muito conhecido, todo mundo conhece, muito fácil de pregar. Você pode ir em qualquer igreja por aí, que esse é um dos textos que estão sempre no hall de pregação, né? Mas para nós aqui hoje, esse texto ele é um texto aplicativo, é uma referência bíblica para trazer para nós uma revelação, para que o povo de Deus tome uma posição e tome um comportamento cristão, né? Eu vou voltar a dizer: nos últimos dias, as coisas estão ficando cada vez mais difícil para o Evangelho. Vou voltar a dizer: servir a Deus hoje, de agora em diante, é decisão real e verdadeira. Ficar brincando com Deus, ficar brincando com o cristianismo, ficar brincando com a igreja,
não vai sustentar a fé das pessoas. É tempo de decisão. Decisão para quê? Para vencer o adversário. Decisão para vencer por aqueles que nós amamos. Decisão para viver uma vida de vitória. Decisão para ver mudança, para ter transformação, para ser pessoas abençoadas. Não é só para ser frequentador de igreja. Já está em jogo hoje salvação dos filhos que nós amamos. Está em jogo hoje salvação para salvar casamentos, famílias. É muita coisa que está em jogo. E são muitas lutas para se enfrentar ao mesmo tempo. Se você tivesse hoje só um problema, era fácil. O problema é que você levanta pela manhã e é um acúmulo de situação, tudo junto, né? Como diz o povo aí, junto e misturado. E está cada vez mais difícil de você enfrentar as dificuldades. Então, se Deus não vier e fortalecer a igreja e nos colocar numa posição para enfrentar o nosso adversário, nós vamos ser derrotados. E como eu disse, o que nós enfrentamos todos os dias são gigantes. Gigantes são forças contrárias das trevas que vêm para nos trazer uma afronta contra o Deus que nós servimos. Quando você vem para um culto, quando você participa de escola bíblica, quando você vem para os jantares, vem para a reunião de oração, você vai embora feliz, você vai embora com um coração ministrado, você vai para a sua casa sentindo que Deus falou com você, levando no seu coração a revelação de que as coisas vão melhorar. E depois você chega na sua casa no outro dia, o problema está lá, a dificuldade está lá, né? Durante a semana, lá para quarta, quinta-feira, já tem situações desagradáveis, e aí parece que tudo aquilo que você ouviu no domingo vai ficando distante, distante, distante. E é por isso que nós temos que estar na presença de Deus constantemente, para não esquecer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que nós esperamos. E o Senhor sabe, irmãos, que o inimigo, ele tem estratégias para fazer as pessoas se dobrarem perante ele. Estratégia para fazer as pessoas assustar, apavorar e achar que o fim da nossa história é a derrota. Que o fim da nossa história é perder. Que o fim da nossa história é se entregar. Que o fim da nossa história é terminar em lágrimas, não é? Esses dias alguém falou para mim e eu falei, eu concordo com você. A pessoa me disse assim, pastora, até a pessoa não está aqui hoje e o caso dela é muito grave. Eu chorei com essa pessoa, eu me identifiquei, tive empatia, como nós dissemos aqui hoje, porque eu tenho família, eu tenho filho, minha casa também está difícil, as coisas. E ela chorando, e ela disse, pastora, parece que eu levanto, eu orei a noite toda, eu chorei, eu fiz campanha, eu li o salmo que a senhora falou, e parece que no outro dia está pior do que o dia de ontem. A impressão que eu tenho que está piorando. E isso, irmãos, não deixa de ser o inimigo se mostrando para nos afrontar. Esse texto aqui, que é muito conhecido, é um texto que Israel, que é o povo de Deus, precisou enfrentar a guerra, como eu enfrento todo dia, como todos nós enfrentamos todos os dias. E eles tinham que enfrentar a guerra por quê? Porque o inimigo, o adversário, ele quer tomar o que é meu. Ele quer tirar o meu direito, ele quer tirar a minha alegria, ele quer destruir aquilo que eu construí, ele quer roubar o que eu conquistei. Isso não muda, é sempre assim, desde a criação, quando Satanás entrou na serpente e ele desviou lá a mente de Eva, que convenceu Adão a pecar. O propósito de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus criou, e a maior obra criadora de Deus somos nós. E se nós somos uma obra criadora de Deus, imagem e semelhança de Deus, Ele odeia o que eu sou, Ele odeia o que eu tenho, Ele odeia o que eu conquisto, Ele odeia o que eu penso em fazer, Ele odeia os meus sonhos, porque Ele sabe que tudo será gerado por Deus. Então, irmãos, o povo de Deus, eu vi um negócio esses dias, eu vou até citar aqui. Existem algumas correntes que vão para Facebook, e algumas correntes que vão tentando difundir, expandir algumas mensagens assim de um evangelho hipócrita. Eu vi no Facebook assim, alguém pode me indicar uma igreja que não pregue o Antigo Testamento e que pregue a graça? Irmãos,
esse maior engodo de Satanás na cabeça de um povo aí, que está tentando levar o evangelho para ser um negócio meio de que homem fala e todo mundo segue esse homem, sabe? A graça de Deus está desde Gênesis até o Apocalipse. A graça de Deus não se encontra somente em um texto bíblico, mas a graça de Deus está desde a criação, na construção, no seu poder de ter criado o homem e soprado dentro do homem quem ele é. É claro que a graça veio para nos libertar da condição do pecado, da maldição da lei, mas isso não minimiza, nem despreza e nem se esquece do Deus que criou todas as coisas pelo seu poder e que se encontra de Gênesis até Apocalipse. Pregar um texto do Antigo Testamento hoje, de hipótese alguma, nos tira da revelação da graça, porque se não fosse a graça, nós nem estaríamos pregando esta palavra, porque nenhum de nós pode enfrentar qualquer adversário, qualquer gigante, qualquer inimigo, se não for pelo poder da graça. Quem fica com essas historinhas aí, eu vou falar o nome, isso é babaquice. Isso é babaquice, para ficar dando desculpinha, justificativa, para não conhecer o evangelho da verdade, porque o evangelho da verdade, ele faz as pessoas mudar, e as pessoas não querem mudar. Jesus está desde o início de todas as coisas. No princípio, ele era o verbo, e o verbo era Deus. Vou voltar na minha pregação. Eu estou usando esse texto aqui para hoje trazer uma consciência num culto de domingo à noite, para enfrentar uma semana, uma consciência de que nós temos gigantes nos afrontando diariamente na nossa vida. Eu não sei você, mas durante toda a semana vem gigantes na área da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu relacionamento, do meu filho, da minha mãe, do meu irmão, da minha sobrinha, do meu neto, gigantes no meu banco, na minha conta, nas dívidas que eu tenho que pagar, na minha igreja, nas condições de manter essa igreja. Toda semana eu tenho que enfrentar gigantes. E gigantes, meu amado, são hostes da maldade que se levantam para tomar o direito dos homens de Deus. E como que ele se levanta? Ele se levanta de uma forma para fazer você se sentir o menor dos menores, para fazer você se sentir o mais fraco dos mais fracos, para fazer você se sentir o mais impotente dos impotentes, para fazer você se sentir um derrotado, sem ter a visão de que você pode ser um vitorioso. Gigante, aqui nesse texto, os filisteus tinham que ir para a guerra, porque eles tinham que tomar posse do que era deles, tinham que preservar o que era deles, tinham que manter o que era deles. Guerra é isso. Guerra é todo dia você lutar para você manter o que é seu. Bobeia para você ver se o adversário tira de você ou não tira. Bobeia para você ver. Está cheio de gente sendo saqueada, roubada. Eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes eu vejo coisa que eu não falo. Às vezes eu vejo coisa que eu não falo. Muitas pessoas, às vezes, eu oro pelas pessoas, eu vejo coisas, eu guardo no meu coração, eu oro, mas eu estou vendo que tem gente que está sendo roubada, está sendo saqueada, porque não está vigiando contra o seu adversário. O inimigo está conseguindo roubar, porque às vezes nós passamos anos sem vigiar. Não pense você que próximo da vinda do Senhor Jesus, o mundo de ponta cabeça, simplesmente Satanás vai olhar para você e vai falar: deixa ele ser feliz. Pelo contrário, ele vai criar situações para que você seja roubado. Esse texto aqui, a nação de Israel tinha que tomar posição, porque se eles não tomassem posição, os filisteus, que eram os seus adversários, iam tirar o que era deles. Vocês conhecem a história, eu só estou citando para a gente poder enxertar aqui na pregação. Eles tinham que tomar posse do que era deles. Mas o adversário, quando ele vem contra nós, ele nunca vem fraco, ele vem com a sua força. O inimigo tem toda a sua força, ele também tem todo o seu poder.
E ali eles tinham uma força muito grande, porque eles tinham um homem de 3 metros de altura, eles tinham um gigante. Vocês sabem de tudo isso, já pregamos isso por centenas de vezes. Vocês podem ligar na internet aí que deve ter milhares de pregação falando sobre essa história aqui. Vocês sabem disso. E eles tinham uma força muito grande para afrontar os homens de Deus, para afrontar o povo de Deus. Eu estava hoje lá em casa pensando, eu não tive tempo também não quis procurar, podia ter procurado, mas achei melhor não procurar. Quantos homens tinham nesse exército? Mas mais ou menos quando ia para uma guerra, era aproximadamente assim, de 30 a 50 mil homens que iam para uma guerra pequena. Então mais ou menos ali, tinham mais ou menos, vamos colocar numa estimativa aí, 30 mil homens lutando para tomar posse daquilo que é seu, para não deixar o inimigo tirar. E ali eles tinham uma vantagem, o adversário tinha uma vantagem, que eles tinham um gigante de 3 metros de altura, e o gigante, ele vinha e se apresentava, e ele mostrava a sua força, o seu poder, e ele falava sobre ele, quem ele era, e ele afrontava aqueles homens, que eu não sei, era 30 mil, 50 mil, eu não sei quantos homens tinham ali, mas a Bíblia diz que quando aqueles homens, eles viam o gigante, todos eles recuavam. Já falamos sobre isso, todos eles se dobravam, e eu já estava lá em casa em espírito pensando em 30 mil homens, guerreiros, soldados de um exército, tremendo de medo perante a afronta do seu adversário. E Deus me disse assim, é o que você sente, é o que você está sentindo, é o que a tua igreja sente, é o que as pessoas estão lá sentem. É o que os pais estão sentindo, é o que as mães estão sentindo, é o que as esposas estão sentindo, é o que os homens estão sentindo. Olhando para o tamanho daquele que vem contra nós, daquela afronta do inimigo que mostra quem ele é, e a gente se encolhe. Eu fiquei pensando hoje num exército de homens armados, preparados para uma guerra, mas que emocionalmente estavam profundamente fracos para enfrentar uma guerra. Eu falei aqui hoje cedo, irmãos, ter um estudo sobre inteligência emocional é uma tamanha de uma oportunidade, porque hoje em dia só vai vencer quem conseguir manter equilíbrio emocional. Os gigantes virão, continuarão vindo, sempre vieram, mas eles podem perder ou eles podem vencer. O equilíbrio emocional para nós hoje é necessário para você conseguir enfrentar uma batalha e sair vitorioso. Falamos de 5 habilidades aqui hoje cedo: autoconhecimento, lembra disso? Controle emocional, automotivação, relações interpessoais e empatia. Lembra disso? Falamos de se conhecer emocionalmente, de saber o que você sente, quais são os sentimentos que estão dentro de você, quais são os sentimentos de quem você está lidando diariamente, ou no trabalho, ou em casa, ou na família, onde for, ou na igreja. Falamos sobre isso, conhecer os sentimentos, conseguir controlar esses sentimentos, ter domínio sobre esses sentimentos. 30 mil soldados de um exército não tinham equilíbrio emocional, não tinham controle emocional. O que eles tinham era uma tamanha de uma covardia, que eles não conseguiam se analisar como pessoa e dizer: nós estamos aqui morrendo de medo de um adversário, sendo que nós somos homens que conhecemos o Deus que criou todas as coisas, e esse é o nosso Deus. Não sabiam disso, porque a covardia era maior. O gigante ia lá, mostrava sua força, afrontava, amedrontava, envergonhava, humilhava. Irmão, vou falar uma coisa, eu tenho visto coisa aqui nesse meu escritório que eu não pensei que um dia eu ia viver para ver. Eu tenho visto filhos, ouça o que eu vou te dizer, filhos levando pais na justiça. Você sabe o que é um filho levar uma mãe na justiça?
Eu te pergunto, qual é o tamanho desse gigante? Isso é uma das coisas que eu estou te falando aqui. Porque eu tenho visto coisas que eu jamais imaginaria na minha vida que poderia acontecer. E isso, meu amado, é a afronta do diabo contra o povo de Deus. O inimigo mostrava sua força, mostrava o seu poder, e os homens não conseguiam diagnosticar que o que eles estavam sentindo era covardia, que o que eles estavam sentindo era medo, que o que eles estavam sentindo era falta de coragem de se levantar e enfrentar e tomar posse da vitória deles. Eles se intimidavam pelo poder da ameaça, se intimidavam pela grandeza da dificuldade. Eu me sinto ameaçada, talvez você se sinta ameaçada, quando você olha para um filho que desvia dos caminhos do Senhor, quando você olha para um casamento que está balançando, quando você olha para uma conta bancária que está estourando, quando você olha para as dezenas de problemas que nós estamos tendo aí, você também se sente ameaçado. É a afronta que bate na tua casa todos os dias de manhã, às 8 horas da manhã, quando a vida começa. Não é assim? Quantos de nós não temos passado as noites acordadas, remoendo dentro de nós, com ansiedade, com conflito, com preocupação, como que nós vamos enfrentar o gigante do outro dia? Gigantes. Hoje, para mim que convivo com as pessoas todos os dias, financeiramente, muitos. Fisicamente, muitos. Familiarmente, muitos. Quando esses homens viam a ameaça, quando esses homens viam o confronto, é aquilo que nós estamos falando aqui de manhã. Inteligência emocional não está relacionada a você ter uma boa capacidade mental para aprender matemática, português, geografia, história, sociologia, filosofia. Não, inteligência emocional está relacionado a você ter uma capacidade de você analisar o que você está sentindo, racionalmente, você parar para você sentir o que você está sentindo e você ter condições de controlar os teus sentimentos. O que Deus falou para mim hoje, a respeito da afronta daquele gigante que estava aqui quarta-feira, aquela ameaça que ele veio me fazer, aquela ameaça que ele veio fazer contra o povo de Deus, ameaça contra aqueles que amam a Deus, é para que eu olhe para dentro de mim também, e eu olhe para mim e pense assim, olha, eu racionalmente, eu preciso pensar, eu estou com medo, e eu preciso mudar o que eu estou sentindo, para sentir que eu vou ser vitorioso em Cristo Jesus. Todos estavam acovardados. De repente aparece Davi ali na história. Não dá tempo, porque já é 9h30, eu tenho que estar sempre pregando, correndo. Aparece Davi na história, ungido de Deus, escolhido de Deus, unção de Deus na cabeça dele. Experiência com Deus, intimidade com Deus, um jovem de Deus. Ele chega ali, ele vê aquele gigante com as mãos erguidas, com a sua alta voz, com o seu capacete, com a sua couraça, com as suas armas. Ele olha aquele gigante, ele vê lá aqueles homens de guerra, todos encolhidos, todos desanimados. E ele espera um pouquinho, o que esse homem está falando? Olha, ele está falando o seguinte, que ele quer um homem para lutar com ele. Ele está falando o seguinte, que no meio desse monte de soldado do deserto só tem covarde. Ele está perguntando se tem alguém aqui que pode enfrentar ele. E ele falou o seguinte, ele falou que ele é forte, ele falou que ele é grande, e ele vai acabar com Israel. Esse é o momento. Esse é o momento de você parar, analisar, ver o confronto que você está enfrentando, a afronta que está vindo até você sentir o que você está sentindo e você conseguir gerenciar os seus sentimentos. O seu sentimento pode te levar à derrota ou pode te levar à vitória. Você pode concordar com a covardia ou você pode, lembra que nós falamos? Mudar a maneira de pensar e enfrentar as coisas de uma nova forma e sair vencedor em nome de Jesus. Gigantes, irmãos, para mim aqui hoje, se eu fosse falar a vida de todo mundo aqui, a gente fica 3 dias aqui falando, né? Mas o gigante é aquele que vem
para a afronta, vem para o confronto, vem para mostrar que ele é grande, vem para mostrar que você vai ser derrotado, vem para te desanimar, vem para te abater. Todos os homens estavam fracos, inclusive o rei Saul, que comandava aquele exército, que já tinha ganhado muitas batalhas, que já tinha enfrentado muitas nações, também estava lá encolhidinho, também estava lá sentindo coisas apavorantes, desesperadoras, pensando que não ia amanhecer no outro dia. De repente aparece Davi na história, e ele fala: o que foi que aquele cara está falando? O que é que ele está falando? Por acaso este gigante está ousando dizer que este povo aqui, que é o povo de Deus, este povo vai ser destruído? Eu vou dizer uma coisa: este gigante está esquecendo de uma coisa: este povo é o povo que pertence ao Senhor dos exércitos. Aleluia! É contra ele que ele está se levantando, é contra ele. Eu também tenho medo, eu também sou baixinho, eu sou pequenininho, eu não tenho as armas que ele tem, eu não tenho o escudo que ele tem, eu não tenho as flechas que ele tem, mas eu tenho um Deus dentro de mim que é poderoso. É com isso que o inimigo conta, que você não consiga gerenciar o que você está sentindo. O inimigo conta com isso. A afronta do inimigo ali, indo na frente do exército e se mostrando, era justamente para isso, para todo mundo ficar cheio de sentimentos desesperador e se entregar. Se entregar. Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui: é mais fácil desistir do que lutar, não é? Muito mais fácil desistir. E o que eu tenho mais visto dentro da igreja são pessoas desistindo. Pessoas que não estão lutando contra a depressão, desistindo, deixando a depressão. Pessoas que não estão lutando para salvar os seus casamentos, desistindo, abandonando seus casamentos. Pessoas que não estão lutando para enfrentar as dificuldades da vida e sair vitorioso. Porque o adversário, ele vem de uma forma em que ele apresenta para nós como se ele fosse muito grande. Foi necessário que perante milhares de soldados, um homem se apresentasse. Eu acho interessante que quando o gigante Golias se apresentou, ele disse assim: me manda um homem para lutar comigo. Manda um homem para lutar comigo. Ele estava debochando. O diabo já riu na tua cara? O diabo já debochou de você? Vou perguntar para você: o diabo já debochou de você? Ele debocha, ele conta com isso, que quando ele debochar de você, você vai dizer: ai, coitado de mim. Só que ele não contava que ali tinha alguém que tinha uma condição emocional capaz de não enxergar as coisas da forma que elas estavam sendo mostradas, mas enxergar conforme ele cria no seu coração. Há mesmo os olhos que Davi tinha, eram os olhos dos seus irmãos, eram os olhos de Israel, eram os olhos de todos. O que tinha de diferente nele é que dentro dele ele sabia: eu não posso deixar ser maior dentro de mim a covardia. Eu tenho que trocar a covardia pela fé, eu tenho que trocar o desânimo pelo ânimo, eu tenho que trocar o fracasso pela vitória. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso, mas Deus pode. Um dia eu li quando eu estava estudando sobre inteligência emocional, há um tempo atrás, eu li que nesse contexto aí, que o povo de Israel sentia muita raiva dos filisteus, porque era uma humilhação constante. E eles sentiam tanta raiva, porque eles estavam sempre acuados, eles estavam sempre numa posição assim, desfavorável. E que Davi também sentiu raiva. Você já sentiu raiva? Você já sentiu um sentimento assim, ruim diante de uma situação? Talvez um sentimento de indignação? Um sentimento que tomou conta do seu coração? Diz que o povo de Israel sentia muita raiva. E que Davi também sentiu raiva, porque é difícil, né? Você está lá trabalhando, batalhando, lutando, fazendo tudo para você viver a sua vida. Vem um lá qualquer querendo tomar o que é teu.
Tirar o que você lutou para conseguir? Tirar o que você batalhou? Como diz o povo aí, eu dei meu sangue, o inimigo vem tirar o que é meu? Dá raiva, né? Dá raiva. Um sentimento que entrou no coração das pessoas de indignação, de raiva, de conflito, mas esse sentimento não levou eles a tomar uma atitude. Quando Davi viu aquilo, ele disse, não, eu preciso racionalmente pensar, a raiva não vai me dar a vitória, mas o conhecimento do Deus que eu sirvo, essa me dará a vitória. Quando Davi foi enfrentar o gigante, meu amado, quando ele foi para o campo, ele foi para o campo tendo a certeza que ele seria vencedor. Hoje aqui, nós só precisamos analisar o que é que nós estamos sentindo diante dos gigantes que nós temos que enfrentar todos os dias. Medo, insegurança, covardia, desânimo, abatimento, seja o que for que você estiver sentindo. Não ganha vitória, não traz vitória, não derrota gigantes, não vai nos levar a vencer. O que precisa levar a vencer é você racionalmente parar, pensar, peraí, esse sentimento que está dentro de mim não me faz avançar. Falaram para Saul, que Davi estava lá falando, que aquele gigante ia cair por terra. Você tem coragem de falar isso? Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Tem coragem de falar? Fala aí onde você está sentado. Fala. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Fala de novo. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Que gigante é esse? Eu não sei. É tua vida, eu sei os meus. E eu vou falar agora. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. E eu vou falar de novo. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. E eu vou falar outra vez. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. E agora você pode aplaudir. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Caia agora em nome de Jesus. Caia por terra. Saul tem um rapazinho ali falando que o gigante em nome do Senhor dos Exércitos já está derrotado. Quem que é ele? Quem que é ele? Quem que é ele? Você sabe que às vezes eu faço libertação. Outro dia manifestou um demônio aqui na igreja. E ele começou a gritar. Eu mandei ele calar a boca e ele estava cego. Cego, ele falava assim, onde que eu estou? Onde que eu estou? Ele não conseguia nem ver, ele estava cego. Cego, totalmente cego. Não sabia nem quem eu era. Eu falei assim, eu sou serva do Deus Altíssimo. Meu amado, a hora que eu falei, o bicho espatifou no chão. O rei Saul falou, quem que é esse que está falando que ele vai vencer esse homem que está nos afrontando? Quantas e quantas vezes ele já não veio nos afrontar? Quantas e quantas vezes ele não se levantou? Quantos levantes, quantas tribulações, quantas lágrimas, quantas dores, quanto sofrimento, quanto tempo? Quem que é esse que está falando que ele vai cair por terra? Ah, é um rapazinho ali que chama Davi. Ah, é a Hélia. É a Clotilde. Ah, é a Renata. A Ludmila. Posso ouvir um glória a Deus? É a Juliana. É a Mercedes. É o seu Luiz. É a Suzana. É o Cristiano. É a Tia Nenê. É a Marley. É você. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. É você, é você, é você, é você, é você, é você que hoje vai olhar para dentro de você e vai falar, esse demônio não vai me afrontar mais não, esse demônio não vai mais me amedrontar não, ele não vai fazer eu sentir raiva mais não, ele não vai me sentir mais desespero não, eu não vou sentir mais angústia não, eu não vou mais sentir mais desânimo não, eu vou me levantar e eu vou falar para ele, você vai cair por terra em nome de Jesus. Ah, então vamos dar uma armadura para ele. Não serve, não cabe em mim. Pode deixar que eu sei como que eu derroto o meu adversário. Pegou todo mundo sabe, né? Um estilingue,
5 pedrinhas, colocou numa bolsinha. E todo mundo falou, você é doido, meu? Um cara de 3 metros de altura, você acha que você vai derrotar ele assim? Né? Você acha que você vai vencer? Não precisa de nada, não. Quando ele chegou perto do gigante, o gigante falou assim, por acaso você está achando que eu sou um cachorro? Você está achando que eu sou um cachorro para vir lutar comigo com um pau? E é, né? Você vai lutar comigo com um pau? Não. Não tem pau, não. Dentro dele, talvez, Davi, fiquei pensando hoje lá em casa, né? Amanhã é segunda-feira. Talvez tenha até hoje já gigante para você enfrentar. Eu fiquei pensando em Davi, como já pensei centenas de vezes, emocionalmente envolvido nessa batalha. Ninguém vence batalha se primeiramente você não estiver equilibrado emocionalmente. O problema das derrotas que nós temos contra os gigantes é que não há equilíbrio emocional. Ai, socorro, pelo amor de Deus! Ai, gigante, não! Ai, eu vou, mas eu estou morrendo de medo. Dá para ir alguém na minha frente, eu escondo atrás? Não. Equilíbrio total. Está todo mundo com raiva, porque os filisteus ficam oprimindo a gente. Está todo mundo chateado, está todo mundo humilhado, está todo mundo envergonhado. Nosso nome está sujo. Nome sujo é a pior coisa que uma pessoa pode ter, né? Acho que o desespero maior da sociedade hoje é ter nome sujo, né? E os gigantão estão lá arrastando os nomes das pessoas, né? E o nome deles estava sujo também, porque se eles perdessem ali as outras nações, o nome deles ia ficar sujo, né? Dentro deles tinha sim muito sentimento. Davi provavelmente, quando foi enfrentar, ele precisou substituir o seu sentimento de fracasso por um sentimento de vitória. Um sentimento de vitória. Inteligência emocional, que nós estamos batalhando, que nós estamos lutando hoje, é tudo que um cristão precisa para ser vitorioso. O que está fazendo sermos derrotados é justamente esses sentimentos que não nos levam a gerir dentro de nós um sentimento de vitória, um sentimento de fé. É por isso que muitas pessoas vão abandonar a fé nos últimos dias, porque é muito mais fácil se conformar com o mundo do que lutar contra o mundo. É muito mais fácil você, né, entrar na forma do mundo do que você entrar na forma de Deus. O que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que estão sendo entregues, que estão se jogando, que estão perdendo, que estão deixando os gigantes tomar posse. Hoje, eu acredito que Deus mostrou aquele demônio quarta-feira aqui para trazer essa pregação hoje e dizer para você, o demônio está no estreito. Ele pode ser grande, mas ele está no estreito. E hoje ele vai cair por terra em nome de Jesus. Pode aplaudir. Em nome de Jesus. Toda raiva, todo medo, toda insegurança, toda ira, ela seja retirada do nosso coração hoje e seja substituído um sentimento de vitória, de poder, de honra, um espírito de moderação, assim como foi dado por Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Quando Davi foi, meu amado, ele já tinha certeza da vitória. Você tem certeza da sua vitória? Não foi uma pedra que derrubou, o que derrubou foi a convicção de saber que o nome do Senhor era maior do que qualquer gigante. Olha, irmãos, eu que trabalho com as pessoas diariamente, eu sei quantos gigantes as pessoas estão enfrentando. Eu sei que não está fácil. Eu sei que talvez pode parecer história da carochinha, né? Mas não, irmãos, é o que nós temos para lutar e vencer em nome de Jesus. Simplesmente Davi colocou a pedrinha, soltou, acertou na testa do gigante e ele caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Pessoal do louvor, suba devagarzinho. Aumenta essa música um pouquinho enquanto lá vocês estão subindo, ou você está desligando? Não, tudo bem. Pense na atitude que você precisa ter perante aquilo que se levanta contra você. Pense nos sentimentos que você tem tido perante a afronta do inimigo contra a sua vida e contra a sua família.
Medite agora nessa situação. Olhe para a situação de uma forma que você racionalmente consiga pensar o que é que está dentro do seu coração, quais são suas emoções, quais são seus sentimentos diante daquilo que você tem que enfrentar diariamente na sua vida. Talvez todo o segredo da sua vitória hoje esteja em estar no mesmo comportamento de Davi. O que é? Quando ele chegou lá, que ele disse assim: eu não acredito que vocês estão com medo desse gigante. O irmão dele mais velho, Eliabe, falou assim: cala tua boca, você não sabe o que você está falando. Davi falou assim: mas por que você está falando desse jeito comigo? É como se o irmão dele não acreditasse nele também. Talvez ninguém acredite em você. Talvez você seja tão ninguém para alguém que não vão acreditar que a tua fé, que o teu coração é suficiente, forte para vencer os gigantes que se levantam contra você. Eliabe falou assim para Davi: mas você é presunçoso, né? Você acha que esse teu com 1,5 m aí, você tem condições de enfrentar um homem de 3 metros? Você acha que você que cuida de ovelha, por acaso tem condição de enfrentar um gigante armado da forma que ele está? Davi não prestou muita atenção não, irmãos. Porque o importante é o que tinha dentro do coração dele. A vitória só é conquistada quando você tem certeza daquilo que Deus é e o que Ele tem para você. Olhe para a sua situação hoje. Olhe para tudo que está te impedindo de ter vitória. E fale para esse gigante hoje: em nome do Senhor dos Exércitos, vocês vão cair por terra. Sabe qual era a estratégia do inimigo e a mesma que ele usa até hoje? Se impor. Se impor. E quando o inimigo se impõe, nós perdemos as forças. Às vezes você passa horas em cima de uma cama, horas em cima de um sofá. Talvez você passe horas na caixa do nada, tentando fugir daquilo que você tem que enfrentar, e nesse tempo ele está ficando maior na sua vida. Tome uma decisão hoje. Se posicione e diga para o seu adversário gigante que ele vai cair por terra em nome do Senhor dos Exércitos. Fique de pé. Aleluia. Mantenha os seus olhos fechados. Não abra os seus olhos, por favor. Quantas pessoas aqui estão enfrentando gigantes na família? Levante a sua mão. Fique com a mão levantada. É o adultério, é o vício, é a falta de harmonia. Quantas pessoas estão enfrentando gigantes de enfermidades? Levante a sua mão. Pode ficar de mão erguida os outros que já levantaram. Quantas pessoas estão enfrentando gigantes financeiros? Levante sua mão. Quantas pessoas estão enfrentando gigantes profissionais? Levante a sua mão. Levante bem alto. Não tenha medo não. Porque o Golias está lá do lado de lá. Igual estava lá, da quem e da além. Tá? O exército filisteu está lá, o gigante está lá. Mas aqui está o povo de Deus. Aleluia. Quantos estão enfrentando gigantes emocionais? Levante sua mão. Quantas pessoas estão enfrentando gigantes do pecado? Não tenha vergonha, levante a sua mão. Mas bem bonito mesmo, levanta bem alto mesmo. Quantas pessoas estão enfrentando gigantes do conflito interior? Levante a sua mão. Ele tem te afrontado, para você se sentir pequenininho, pequenininho, pequenininho e derrotado. Mas hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, junto comigo na mesma fé, em nome do Senhor dos Exércitos, quem é este que se levanta contra o servo e uma serva de Deus?
Quem é este que ousa afrontar a família do Deus vivo? Quem é este que ousa afrontar a mulher de Deus, do Deus vivo? Quem é este que ousa afrontar o casamento do Senhor dos exércitos? Eu estou esperando a sua fé. Eu estou esperando a sua fé. Não abaixa sua mão, não. Não abaixa sua mão, porque ele está lá, do outro lado. A Bíblia diz em Efésios 3, que o nosso adversário aprende junto com a igreja o que nós estamos aprendendo. Ele está lá do outro lado, e ele está daquém, e nós estamos além. E ele vai cair por terra. Vai cair por terra essa enfermidade, esse gigante chamado câncer. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Quem é esse que afronta a esposa do Deus vivo? Quem é esse que afronta essa família? Servos do Deus vivo. Aleluia. 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 O que você está sentindo aí no seu coração agora? Passou a raiva, passou a indignação, passou o porquê eu, passou o porquê comigo, passou, está passando. Fala para mim aí, vai, fala alto aí, pode falar. Está passando, eu estou mudando o que eu estou sentindo, para trazer para o meu coração a certeza da vitória, a certeza da conquista, a certeza que esse gigante hoje vai cair por terra, em nome do Senhor dos exércitos. A raiva não trouxe vitória para o povo de Israel, mas a convicção de que Deus estava na frente daquela batalha. Eu não sei de que jeito, eu não sei como, eu não sei a forma, mas o Senhor mandou dizer que ainda esta semana, esse gigante que tem ficado no teu caminho, que não tem permitido você passar, que não tem permitido você conquistar, esse gigante que parou na tua frente, parece que você disse assim essa semana, está tudo parado, eu não consigo avançar, eu não consigo ir em frente. O Senhor mandou dizer, está caindo por terra, em nome do Senhor dos exércitos. Pode começar a aplaudir, porque o Senhor mandou dizer, vai, avança, vai, diz o Senhor, vai, pode ir, vai que eu serei contigo, vai. Pode aplaudir mais, aplaude mais, aplaude mais, aplaude mais, aplaude, envergonha agora. Golias ficou morrendo de vergonha, porque um menino, um jovenzinho, um fraquinho, um ninguém, venceu na palavra de fé, na palavra de coragem, na autoridade. Ele disse, hoje eu vou cortar a cabeça de vocês tudo. Terminou com a cabeça dele rolando no campo. Aleluia. O inimigo não vai cortar a tua cabeça. O inimigo não vai tirar. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Diga para esse gigante aí, está derrotado. Está derrotado em nome do Senhor Jesus. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui.
Então guardarei sem espada, comigo a fé, sem armas, diz o e Senhor. a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Aleluia. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te Tome posse dessa pois eu verdade. sei que tudo pode Não deixe inimigos se levantar. Corta a cabeça dele encontrar contigo, e viva a sua vitória. Jesus, virtude de ti sairá. Aleluia. Não te deixarei Age, sem Senhor. meu Abençoa o seu povo. Abençoa em todas as áreas, ó Deus. Abençoa. tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. Ó Deus, leva-nos em paz, livra-nos do mal, nos protege durante toda essa semana, renova as nossas forças, nos ajuda a olhar para dentro de nós, nos entender, nos conhecer. No caminho do milagre Queremos viver em vitória, sei que tu queremos vencer nossos adversários pela fé, ter a certeza comigo que é direito nosso, Pai, direito nosso. em teu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes Eu abençoo mudar. todas as famílias. Quando encontrar contigo, Eu abençoo a todos que estão aqui presentes, ó Deus. virtude Eu abençoo todos aqueles que não conseguiram chegar até aqui. Derrama a tua bênção. não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, Pela fé. romperei só pra te tocar. Não te deixarei sem meu milagre. Faça um milagre, Senhor. Abençoa o teu povo. Aquieta nosso coração. Aumenta a nossa fé, ó Deus. Se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar. O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos? Sim, Deus. Fala ao nosso coração esta noite. Estou disposto a deixar É isso, Deus. tudo pra te buscar. Renova nossas forças. e viver Nos dê uma semana de conquista e de vitória. o que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos. Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romper, romperei
só pra te tocar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça em todos nós. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e que Ele nos dê a sua paz, hoje e para todos sempre.